A paz do Senhor, meus queridos. Estou muito alegre porque Deus tem transbordado e enchido a minha alma de graça, de unção e poder. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A palavra do dia hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amados, essa passagem, como toda a Bíblia, é tremenda, poderosa e especial. Porque o profeta Isaías, ele cheio do Espírito Santo, espírito profético, ele profetiza esse capítulo 53, aproximadamente há uns 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E mais do que qualquer uma testemunha ocular que esteve nos dias do Senhor Jesus, ninguém mais pode relatar com tanta precisão o que o Espírito Santo revelou para Isaías há 700 anos antes do nascimento de Jesus. Revelou esta passagem tremenda. Nenhuma testemunha ocular da crucificação poderia expressar melhor. As expressões homem de dores e que sabe o que é padecer dizem tudo. Isaías profetizou tudo a respeito dele, tudo acerca dele. E o tema que Deus fez brotar no meu coração é homens de dores. Homem de dores. Isso. Jesus foi um homem de dores, sofrimentos marcantes em todas as áreas da sua vida. Homem de dores. O versículo 3, ele era desprezado. Quando alguém é desprezado, quando eu sou desprezado, você é desprezado, o desprezo, ele gera muito sofrimento em nós. Ele gera muitas dores. Ninguém quer ser desprezado. Mas a Bíblia diz que ele era desprezado. Então, se você está sendo desprezado, levante a cabeça e continue marchando, continue trilhando o seu ministério. Porque Jesus, o seu mestre, o seu Senhor, foi desprezado. E nós não somos melhor do que ele. A Bíblia diz também no versículo 3 que ele foi rejeitado entre os homens. Então, se estamos sendo rejeitados, isso faz parte daqueles que são fiéis ao Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que, por amor ao Evangelho, seremos caluniados, maltratados, injuriados, perseguidos, por causa de tudo isso. Então ele foi rejeitado. Se você está sendo rejeitado no seu ministério, na sociedade, na sua família, lembra que Jesus também foi rejeitado. Mas ele continuou marchando em meio a todas essas tribulações e dificuldades. A Bíblia diz que ele foi um homem de dores, sofrimentos marcantes, experimentado nos trabalhos. A Bíblia nos informa que ele trabalhou muito. Ele era o carpinteiro de Nazaré. E que carpinteiro! Que honra Nazaré teve de ter Jesus como um carpinteiro. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele foi um homem experimentado em trabalhos. A Bíblia diz que
quem os homens escondiam o rosto. Ninguém fazia caso dele, mas ele era o Salvador, ele era o libertador, ele era o transformador, ele era o resgatador, ele era o reconciliador. Bendito seja Deus. A primeira coisa que eu observo desse versículo 3, a vida de Jesus começou com perseguição, desde o seu nascimento. E tinha que ser assim, para cumprir a profecia do Pai. A primeira, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o Pai disse a Satanás: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar sua cabeça. Tu, porém, vai lhe ferir o calcanhar. O ferir o calcanhar fala do sofrimento que Jesus ia passar, desde o seu nascimento até o Calvário, até a cruz. Mas, em meio a todas as dores e sofrimentos da manjedoura ao Calvário, ele venceu. É por isso que Mateus capítulo 2, versículo 18, diz que Raquel estava inconsolável por causa da matança das crianças de 2 anos para baixo. E quem mandou matar foi o Herodes, endemoniado. Quando se ouviu falar que tinha nascido o rei de Israel, o rei dos judeus, o libertador, ele ficou possesso. E para que se cumprisse o que Jeremias profetizou, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E os filhos de Raquel foram mortos. E ela ficou inconsolável, diz Mateus capítulo 2, versículo 18. Então o sofrimento, as dores do Senhor Jesus, ela é muito extensa, porque não diz respeito a ele. As dores é por causa de todos aqueles também que sofreram por causa dele, por causa da presença dele, por causa da glória dele, por causa da atuação dele. Então, a infância de Jesus foi comparada com as dores de Raquel, uma infância de dores, de sofrimento, de fugir. Tiveram que fugir para o Egito porque Herodes estava matando todo mundo. Então, a infância de Jesus foi comparada com as dores de Raquel. Então, por isso, Isaías estava completamente certo, porque o Espírito eterno de Deus havia lhe revelado que Jesus seria um homem de dores. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse versículo 3, sua profunda humilhação. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua eternidade, abriu mão do seu aconchego, abriu mão da presença real do Pai, para descer a este mundo de pecado, pecaminoso, para sofrer, sentir dores cruéis, por amor à minha alma e à sua alma. O Filho eterno do Pai tornou-se filho do homem ao nascer de Maria. E apareceu na figura de carne pecaminosa. Tomou toda a necessidade humana sobre si, tal como fome, pobreza e etc. A Bíblia diz que ele abdicou-se da sua glória para vir nascer de uma mulher, entrar na natureza pecaminosa da carne, do homem, para salvar as nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Terceira coisa que eu aprendo, a segunda ainda, ele foi extremamente humilhado. E quando nós somos humilhados, a humilhação nos traz tristeza, dores, decepções, desprezo, sofrimentos terríveis. Terceira coisa que eu aprendo, ele foi ultrajado. A palavra ultrajado significa insultado, ofendido, maltratado, caluniado. Ele foi ultrajado. Isaías acertou em tudo.
700 anos antes do seu nascimento. Desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e não fizeram dele caso algum. Alachuricama. Se não estão fazendo de você caso algum na sua casa, sociedade, no seu ministério, continue glorificando a Deus, continue pregando, continue cantando, continue caminhando, porque também não fizeram caso algum do Senhor Jesus. E nós não somos, em hipótese alguma, melhor do que Ele. Jamais seremos. Jamais alguém será melhor do que Ele. Os seus não receberam e não conheceram. Eles trataram-no como malfeitor e chamaram-no de glutão e bebedor de vinho. Coisa triste, mas real. Os seus não o receberam e o trataram como malfeitor, glutão e bebedor de vinho. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 29, 11 e 19, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. A sabedoria é justificada por seus filhos. Jesus comeu, eles falou. Bebeu, eles falou. Visitou a pecador, eles falou. Foi atrás do publicano, eles falaram. Então, querido, quer saber? Façamos a obra de Deus sem olhar para trás. Porque de qualquer maneira eles vão falar. Se você compra um carro novo, eles vão falar. Se compra um carro velho, eles vão falar também. Se você viaja, eles vão falar. Se não viaja, vão falar de você si mesmo. Se você compra uma camisa boa, eles vão falar. Se compra uma camisa ruim, eles vão falar a si mesmo. Se você mora numa casa boa, eles vão falar. Se mora numa casa ruim, eles vão falar também. Se prega bem, eles vão falar. Se prega mal, eles vão falar também. Então, meu querido, faça a obra de Deus sem olhar para trás e caminha, marcha. Porque de todo jeito eles vão falar. Falaram de Jesus, não vai falar de mim e não vai falar de você, amado. Esqueça. Então, Jesus era um homem de dores. Ele foi insultado, ofendido, ultrajado. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas glória a Deus. João capítulo 1, versículo 12. Diz claramente para nós, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu e você estamos nessa palavra. Cremos, o aceitamos como Salvador e somos filhos de Deus. Glória a Deus. Lama cheia, cantori basai. Podemos glorificar o nome do Senhor porque somos filhos de Deus. Então os seus o rejeitaram. Os seus o chamaram de comilão, beberrão, malfeitor. Então imagina as dores e o sofrimento por tudo isso. Ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio reconciliar o homem com Deus. Ele veio dar paz. Ele veio aniquilar o pecado. Ele veio colocar fim ao império de Satanás. E eles não entenderam. O rejeitaram. O chamaram de malfeitor, de glutão, de beberrão. Vão falar isso da gente também. Mas vamos continuar pregando a palavra. A Bíblia diz, se sois vituperados com Cristo sereis glorificados. Bendito seja Deus. Vituperados, fala de sofrimento. Se sofremos com Cristo, se somos humilhados com Cristo, se sentimos dores por Cristo e com Ele seremos glorificados eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Era ou não era um homem de dores? Em Nazaré, queriam jogá-lo de um penhasco. A Bíblia fala isso.
mostra claramente para nós, no livro de Lucas, capítulo 4, e no versículo de número 29, ele estava em Nazaré. Sabe o que ele estava fazendo em Nazaré? Curando os enfermos, fazendo os paralíticos andar, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, pondo em liberdade os cativos, dando paz, expulsando demônios. Era isso que Jesus estava fazendo em Nazaré. Mas eles não entenderam. Expulsaram ele da cidade. E depois levaram ele para o cume do monte e queria jogar ele de penhasco abaixo. Como não sentir dores? Ele veio para aquele povo e aquele povo agora o expulsa da cidade. Querem jogá-lo num penhasco. E ele era o salvador deles, o libertador, o transformador, o que mudaria a história deles para sempre. Imagine as dores na alma do Senhor Jesus, na mente, no coração. Imagine o sofrimento. Ele pensa, eu vim para vocês e vocês não entendem, me rejeitam, querem me matar. Alamachuia. Lucas 4, 29, olha o que diz. E levantando-se o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem penhasco abaixo. Então, irmãos, se expulsaram Jesus da cidade, às vezes também vão nos expulsar de algum lugar pelo amor do Evangelho, pela nossa fidelidade a Ele. Mas glorificado seja Deus. Ele mesmo disse, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia! Vale a pena sofrer e sentir dores por causa desse Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Não esqueçamos também das tentações humilhantes que sofreu através de Satanás. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Humilhações terríveis, afronta, dúvidas. Satanás o indagando, o questionando terrivelmente. Imagine as dores, o sofrimento, as angústias, ataque 24 horas de todos os lados. Por isso, Isaías disse, ele era desprezado, humilhado, rejeitado, homem de dores. Os homens passavam e viravam o rosto para não olhar e não dar crédito a ele. Mas ele era o nosso Salvador. O sofrimento do Senhor veio de todas as direções. Veio dos homens, veio de Satanás, veio dos amigos, veio do próprio Deus, para fazer a vontade do Pai. Irmãos, o sofrimento de Jesus ele veio de todos os lados. Os homens o atacaram de todos os lados. Os sacerdotes apodrecidos o atacaram de todos os lados. Satanás o atacava 24 horas, ferindo o calcanhar para cumprir a profecia. Um combate 24 horas para ele pecar, para ele ceder, para ele abandonar, para ele largar a cruz. Mas ele não largou, aleluia. Dos seus amigos, discípulos, os abandonaram, negaram, voltaram, largaram de anunciar o Evangelho. E o próprio Pai, quando ele estava agonizando no Calvário, ele dá um brado, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que te calas? Por que ficas em silêncio? Por que não me responde? Pensa comigo, amado. O Pai eterno não podia respondê-lo naquela hora. Se Deus o respondesse, ele acabaria com a terra, acabaria com o inferno. Jogaria de uma vez Satanás e o inferno todo no lago de fogo, os ímpios, e traria seu filho de volta para a glória e acabaria com tudo. Mas Deus calou naquela hora para nos dar o direito de ser salvos. Aleluia. Então ele foi atacado de todos os lados. Jesus era homem, ele tinha que vencer o pecado, o diabo e o mundo como homem. Ele tinha desejos, ele tinha
hormônios, ele tinha impulsos carnais, ele tinha vontade, ele tinha uma carne como eu e você. Mas a Bíblia diz que ele venceu o diabo, o pecado e a carne, e em nada pecou, em nada falhou. O motivo de sofrimento do Senhor Jesus, o motivo de ser um homem de dores nessa terra, foi por amor à minha alma e foi por amor à sua alma. Foi para salvar a minha alma e para salvar a sua alma. Esse foi o motivo das dores por causa do pecado da humanidade. O motivo do sofrimento, das angústias, das dores cruéis, foi por causa do pecado da humanidade, para nos salvar do poder do pecado e da morte, para nos livrar do inferno e do lago de fogo, que é a segunda morte e a condenação eterna. O sofrimento foi tão grande, que a Bíblia diz que quando ele estava no jardim do Getsêmani, as suas lágrimas se tornou em lágrimas de sangue, gotas de sangue, de tamanha pressão de todos os lados. Mas ele venceu. E para encerrar, amado, oitavo, o fruto do sofrimento, o fruto das dores, foi que no Calvário ele nos redimiu, ele nos resgatou. O fruto do sofrimento do ministério de Jesus, das dores, do desprezo, do ser rejeitado, foi para nos resgatar do pecado, foi para nos comprar para Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Não fostes comprados da vossa vã maneira de viver, por ouro, ou prata, ou coisas corruptíveis dessa vida. Não. Fostes comprados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. O fruto do sofrimento, o fruto das dores, foi para nos trazer paz, foi para aniquilar o pecado, foi para derrotar Satanás de uma vez por todas no Calvário. O fruto das dores do Senhor Jesus e do desprezo que ele suportou foi para escrever o nosso nome no livro da vida. Foi para nos fazer cidadão dos céus. Foi para nos dar dons espirituais, para sermos batizados com o Espírito Santo, para sermos eleitos, para sermos a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real do Pai eterno. O que o Senhor pode esperar de nós, amado? Ele sofreu tanto por minha causa e por sua. Ele padeceu tantas dores para nos salvar. Sente um pouquinho de dores pela obra de Deus. Sofre um pouquinho pelo evangelho eterno do Senhor. Chora um pouquinho pelas almas perdidas. Vai num hospital, vai num presídio, visita alguém, evangeliza alguém. Vai atrás de alguém que está desviado ou parando da igreja. Faz alguma coisa para Jesus. Sofra pelo menos um pouquinho pela causa do evangelho. O fruto das dores do Senhor Jesus nos trouxe salvação, alegria, paz, reconciliação com Deus, vida eterna, nome no livro da vida. Nos trouxe poder para vencer o pecado, o diabo e o mundo. Isso ele conquistou pelo sofrimento, pelas dores de suportar o diabo, o pecado e o mundo e vencer tudo e levar sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas fraquezas. Glorificado seja Deus. Exaltado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bedekai, choriki, basita, libashuri, alamas. Homem de dores, para salvar eu e você. Ele foi desprezado, rejeitado, humilhado. Viraram o rosto para não olhar para ele. Não fizeram conta dele. Se tudo isso está acontecendo com você, glorifica a Deus.
porque grande será o seu galardão. Pregador, se não estão fazendo caso de você, estão te rejeitando, humilhando, estão desprezando, glorifica a Deus, isso é um privilégio para nós. Pastor de almas, de igreja, de rebanho, se estão fazendo isso, glorifica a Deus, estamos entrando no mesmo patamar que o Senhor Jesus, mas teremos um galardão disso. A Bíblia fala para nós, lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 16, por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, versículo 17, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Não atentando nós nas coisas que se veem dessa vida, dessa terra, casa, carro, não. Mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Tudo que os meus olhos carnais estão vendo é temporal, vai passar. E as que se não veem são eternas, são as que estão reservadas para aqueles que choram pela causa do Evangelho, que sofrem, que são rejeitados, são desprezados, são pisados, são humilhados. Aleluia. Andecai, sanderiba, chorimi, classi, canturiba, toriala, rachebalas. Receba a graça do Senhor. Seja um homem e uma mulher de dores pela causa do Evangelho. Deus te abençoe, querido. Essa é a palavra do dia. Abraço!